vou botar também o pé na estrada, Gabi. Coisa boa, Coisa boa, dona né? Maricotinha. Mas coisa boa mesmo foi R$500, não te falei, que é o primeiro prêmio. E pode era bom? sair R$900. E hoje ainda vai sair mais. Imagina, você vai na rua, no centro de Joinville, participa de um jogo, E ganha. aguenta o Laércio um pouquinho e ganha dinheirinho. Vale a pena aguentar o Laércio aí um pouquinho pra ganhar um dinheirinho bom e aí dormir bem. Dormir bem, por quê? O assunto de hoje interessa pra todo mundo. Quem não deseja uma boa noite de sono? Ai. E é ela que faz a gente acordar bem-humorado, estar bem para o trabalho. E sabiam que se você não dorme bem, pode até engordar? Mentira! É sobre isso que vamos falar hoje, a importância do sono. Gente, doutora, seja bem-vinda, mas eu já vou dormir pra não engordar, querida. Boa tarde, doutora Lúcia Sux, é assim que pronuncia? Isso mesmo. Ela é neurologista, especialista em medicina do sono. Sabe que isso, seja bem-vinda. Muito Seja obrigada, eu bem-vinda, agradeço querida. muito a oportunidade de estar aqui. Sabe que isso de que não dormir bem engorda não me surpreendeu, porque eu realmente, depois que eu tive meu filho ali, todo mundo falava, amamenta, emagrece, eu engordei, eu não dormia, eu compensava na comida. Mas será que é porque quando não dorme ataca a geladeira de Ataca noite? eu sentia isso comigo. Na verdade, assim, quando a gente não dorme, a gente ataca a geladeira, mas tem explicação para isso, né? Tá. Então, assim, a gente precisa dormir bem para liberar alguns hormônios que estão relacionados à saciedade, né? Então, quando a gente dorme bem, os adipócitos, que são as células de gordura, no final da noite eles liberam uma substância que chama leptina. E essa leptina, ela tira a fome, ela tira a vontade de comer. E quando a gente dorme bem, a gente não libera muito um hormônio pelo estômago que chama grelina, que aumenta a fome. Então, quando você dorme pouco ou dorme mal, você aumenta a grelina, aumenta a fome e você reduz a leptina, que daria a saciedade. Então, quem dorme pouco e dorme mal, quer comer e comer comida com bastante energia e gordura. Então, quer comer doce e quer comer coisa gordurosa. Ai, ai, Olha, ai. Então, assim, Olha. dorme pouco, engorda. Dona Tem Maricotinha, que mas... botar a grelina pra dormir. Deixa a grelina dormindo pra ti não comer. Pelo amor de Deus, né, gente? Dona Maricotinha, Ah. mas nos seus 6 filhos, você não Ai, engordou? querida, eu tenho anos e anos e anos sem dormir, porque eu tive 6 filhos, tudo uma diferença de 2 anos, então aí era pouco sono, foi indo 6 anos. E aí, né, essa conta vem, não vem? Lógico que Vem, essa conta vem quando a gente não dorme bem várias vezes. Ou o sono pode ser reposto, é mito? Na verdade, assim, ó, tem gente que fala assim, eu não vou dormir, eu vou dormir pouco e mal a semana inteira e chegar lá no final de semana, eu vou Isso. dormir o final de semana inteiro. Isso não é uma verdade, a gente não consegue repor tudo com qualidade, mas é melhor do que não fazer nada. Ah, tá. Né? É. Então, o sono tem que ser uma coisa diária, um cuidado diário. Certo. Né? Porque tem tanta importância o sono na vida do ser humano que ele não pode deixar de dormir, né? Então, Não. o homem das cavernas estava escuro, tinha leão, ele podia ser morto, mas ele dormia. Então, quer dizer, é uma né? coisa, assim, não tem jeito, a gente não pode Eu às fugir vezes disso. fico pensando, né? Todo mundo para, deita e dorme, né? Quantas Acho tão horas? engraçado, interessante, né? Quantas horas por dia de sono são necessárias? A necessidade de sono é geneticamente determinada, tá? Oh. A grande maioria dos adultos jovens e dos adultos dorme entre 6 e 8 horas de sono. Existem pessoas que foram premiadas com um gene que fala que elas são dormidoras curtas. Elas precisam de dormir menos meu de 6 filho, horas de gente. sono. É o filho dela. E Eu, existe- antes dele nascer, eu dormia 10 horas por noite, agora 4, 5. Então, mas aí que tá. E aqueles que têm um gene que a gente chama de dormidor longo, eles sofrem a vida inteira. Porque eles precisam dormir mais do que 8 horas e meia de sono. Então, e se você não dorme a sua necessidade, você não consegue se adaptar a isso. A conta vem. É. E você continua precisando daquilo que você sempre precisou. A tua genética não mudou. A conta não fecha nunca, né? Não fecha nunca. Você tá sempre com sintoma de privação de sono. Meu Deus, eu descobri que então é genético isso. Por isso tem pessoas que dormem à noite, 4 da manhã, estão ligados. E tá tudo bem, e tem energia para aquele dia. Ela foi, então, premiada em dormir pouco.
estar bem. Tem duas coisas que são genéticas. Uma é eu dormir pouco e outra é eu dormir cedo e acordar cedo. Existem o matutino, que é aquele que assim, 10 horas da noite tá na cama, não aguenta, não vai pra balada nem nada e 6 horas da manhã tá acordado. Existe o vespertino, que é uma tendência, aquele que vai dormir tarde e acorda tarde. Também é uma tendência genética. Mas 80% da população se adapta aos horários, como a gente se adaptava ao horário de verão, Sim. simplesmente com alguns cuidados de higiene do sono. Então quer dizer que, na verdade, tem pessoas que não adianta, que não vai dormir cedo, não vai se deitar cedo, não consegue. Não, tem pessoas que não conseguem, que têm muita dificuldade. Ai, seria uma benção. É o se eu não famoso relógio conseguisse. biológico, ele É o chama? relógio biológico. E assim, a gente falou de engordar, que pode ser um efeito, né, colateral de não dormir. Existem outros prejuízos, doenças, por exemplo? Na verdade, assim, hoje em dia a gente sabe que a síndrome da privação de sono, que é assim, dormir pouco, é uma coisa que causa uma série de sintomas e de malefícios para o organismo. Todo o nosso sistema de imunidade, ele é regulado, o sono participa da regulação e do fortalecimento do nosso sistema imune. Então, quem não dorme direito, dorme mal por alguma doença ou dorme menos do que precisa, ele fica mais doente, ele tem mais infecção, pega virose, mulheres com candidíase de repetição. Se tomar uma vacina, a vacina não funciona do mesmo jeito. Por exemplo, eu tomei uma vacina para gripe e eu durmo super bem. Aí vem alguém que dorme mal pra caramba e toma a mesma vacina, Não faz o mesmo. o sistema imune dele não consegue fazer a mesma resposta. Então, o Entendi. sistema imune fica prejudicado. Toda a nossa parte de memória, consolidação das coisas que a gente faz ao longo do dia, de aprendizado, ela é feita grande parte durante o sono. A gente transfere aqueles pacotinhos de memória que a gente fez durante o dia e guarda nas gavetinhas do cérebro. Entendi. Então, se você não dorme direito, essas memórias ficam mais bagunçadas. A concentração, adolescente- a concentração prejudica também. Sim, a concentração Sim. e o aprendizado. Isso eu noto muito. E o adolescente também tem essa coisa de... depende da genética para dormir mais ou menos, ou todo adolescente tem que dormir no horário certo? Na verdade, todo adolescente dorme muito, é uma necessidade e todo adolescente, não, quase todos têm. Um percentual grande dos adolescentes tem uma tendência, nessa época da vida, a tentar dormir mais tarde. Mas o grande prejuízo que a gente teve na vida do ser humano moderno foi a questão de tela, internet, interação, jogos. Então, na verdade, sim, tem uma tendência deles precisarem dormir muito. Ele já tem uma tendência nessa época de dormir tarde, mas com o advento de Instagram, rede social e jogo eletrônico, eles têm um bloqueio da liberação da melatonina, porque o cérebro olha para aquela tela e acha que é sol. E aí o sono não vem e aí o sono fica Então mais já prejudicado. não se usa tela antes de dormir. Não se deveria usar. Não, se deveria, na verdade. se deveria usar. Olha, a gente foi para as ruas para saber se as pessoas estão dormindo bem. Vamos conferir. Durmo bem, durmo a noite toda. Sempre foi assim ou Não, tem momentos que, às vezes, devido ao estresse, né, do dia a dia, as coisas, o trabalho, enfim, a gente acaba tendo um pouco mais de ansiedade, né, e acaba dormindo um pouco pior, assim, né, na verdade. Mas agora, no momento, tá tranquilo. Tá ruim. Tá ruim. Insônia. Insônia, fica acordada a madrugada inteira? com certeza. E aí durante o dia vem o sono? Aí vem o sono. A hora que a gente não pode dormir, aí vem o sono, né? Quantas horas por noite você dorme? Geralmente eu deito 10h30, 11 horas, acordo cedo, né? E durante o dia eu não durmo. Eu durmo bem, durmo muito bem. Não tem nenhum problema de acordar durante a noite, insônia? Não, só quando a minha esposa acorda. Como que tá o seu sono? Ruim. Acordo muito durante a noite. Olha, Dona Maricotinha. Não é questão de ser jovem ou mais velho, como depende da vida de cada um, da ansiedade de cada um. A senhora é Sono boa de muda. cama, dona Maricotinha? Eu sou boa de cama, querida. Deito e pá, durmo. Agora vamos falar dos benefícios? Na verdade, assim, ó, além de estabilizar o nosso cérebro, ele precisa dormir, né? Só que quando a gente dorme, o cérebro ele trabalha mais.
né? Existe um aumento da circulação de sangue, do fluxo no cérebro, e isso faz com que você tenha impurezas e coisas que são acumuladas, os lixos celulares são limpados. A CONCAP passa à noite. Ah, entendi. E hoje em dia, a gente sabe que a CONCAP do cérebro passa à noite. Então, você dormir bem tem um benefício lá na frente. Hoje em dia tem trabalhos mostrando que talvez dormir bem ao longo da vida seja um fator de prevenção de doença de Alzheimer, por exemplo, de doença de Parkinson, né? Porque aqueles lixos celulares que atrapalham os neurônios e que causam essas doenças são acumulados principalmente durante a noite, porque a CONCAP não está passando direito. A CONCAP não tá passando, gente. Essa é bom, essa eu gostei. Não é? Isso é verdade, então. A questão de fortalecimento e ganho de massa muscular. Não adianta você malhar às 5 da manhã se você não dormir. Não faz a massa muscular. Porque durante o descanso que faz essa recuperação, né? Faz essa recuperação dos tecidos e ajuda na hipertrofia dos músculos. Olha. Ali tem os benefícios, né? Uma boa noite de sono, um melhor equilíbrio físico, mental e emocional, fortalece o sistema imunológico, ajuda no bom funcionamento do cérebro, reduz o estresse, ajuda a controlar o apetite e melhora o humor. É verdade, porque quando a gente acorda sem dormir, acorda irritada, né? Já vai chutando o gato, já vai... Nossa. O mau humor, ó, a Gabi é uma. A Gabi hoje não pode nem olhar pra ela. Mentira, tô brincando. Além do mau humor, a fome, eu sinto isso. Me diz uma coisa, em relação, rapidinho pra gente finalizar, em relação a remédios. Tem pessoas que acabam usando remédios pra dormir, sim, é boa. aconselhável, não é? O problema da gente hoje em dia é o abuso dos remédios. As pessoas acham que é o remédio que resolve o problema e geralmente não está aí a solução. fica dependente, tá? né? E causam dependência e tolerância, né? Há anos atrás era a dependência do tarja preta para dormir. Hoje em dia isso está sendo substituído por dependência de uma substância que chama Zolpidem. Essas medicações podem ser utilizadas com indicação médica e por um período restrito de tempo, até que a gente consiga investigar e tratar individualmente cada caso. Então, assim, alguns casos tem indicação de medicação, mas assim, a gente tem que individualizar e tratar cada paciente e não pegar uma receita que foi boa para você e passar para Isso outro. que eu ia falar, não deve o que ser é bom feito. pra ti não é bom pra mim. Exatamente. Mas tem agora um remedinho que ele é natural, que ele induz o hormônio do Melatonina, sono, né? que é a melatonina, né? Essa pode ou também não é? Na verdade, assim, a melatonina é um hormônio endógeno. O nosso corpo produz a melatonina. Isso. Ela é muito mais um neurohormônio que regula o sono do que um indutor do sono. Então, a gente não usa para tratar a insônia. Na verdade, ela regula o ritmo biológico. Então, assim, ela é usada para tratar transtorno de ritmo. É que, às vezes, um transtorno de ritmo acham que é insônia. Por exemplo, ele vai dormir cada vez mais tarde, e acorda muito tarde. Só que a quantidade de sono é normal. Essa pessoa geralmente não tem insônia, ela tem um transtorno de ritmo. Entendi. A quantidade de sono dela é boa. Ela dorme às 2 e acorda às 10, ela dorme durante 8 horas. Se ela for no médico e falar assim, eu tenho insônia, às vezes não é insônia, é só o sono que está vindo muito tarde. Entendi. Então, aí, nesse caso, num transtorno de ritmo, a melatonina estaria indicada. Mas ela não é uma medicação que a gente toma para tratar insônia. Ela é para regular um transtorno de ritmo. Entendi. Obrigada pela sua É participação. muito bom esse assunto, né, gente? Muito Dormir, bom. todo mundo dorme. Eu sei que a senhora que está em casa, o senhor está prestando atenção, se identificou em alguma fala aqui, né? Mas a gente encerra. Eu senti, na verdade, vontade de dormir, mas vou ter que segurar mais um pouco. Olha, Obrigada. muito boa a entrevista. Obrigada, tá, querida? Muito esclarecedora mesmo. Muito obrigada. Sim? E aí, vamos lá?